Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Estou aqui para trazer mais uma correção de prova, né? E o pessoal tem me feito aí várias perguntas no canal. Eu não consigo responder todas, mas eu estou tentando responder lá na medida do possível. Olha, gente, tem muita prova. Outro dia me perguntaram: tem prova da Banca Nosso Rumo? Tem. Tem prova do Instituto Mais, da VUNESP, da Publiconsult. Tem uma série de bancas aí que tem no nosso canal de análise. Hoje nós vamos analisar a prova auxiliar de desenvolvimento infantil do município de Mogi das Cruzes, né? E como eu sempre faço aqui, eu vou só fazer, né? Só fazer. Agora eu estou num cenário novo aqui, neutro. Depois vocês falam se vocês gostaram aí do cenário neutro, né? Agora o cenáriozinho mais neutro aí. Bom, depois vocês falam se vocês gostaram, enfim, coloquem sua opinião e eu vou apresentar essa prova hoje, sempre mostrando da parte dos conhecimentos específicos. Ah, professor, o senhor comenta português, matemática? Não. Vocês sabem que eu não comento, né? Raramente eu faço. Eu estou pensando em me aventurar em comentar matemática, mas eu preciso fazer uns estudos aí. Bom, vamos lá. Conhecimentos específicos, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 227, parágrafo 3, o direito à proteção especial à criança, ao adolescente e ao jovem abrangerá alguns aspectos, dentre eles, né? Garantia de direitos trabalhistas, excetuando-se previdenciários a partir dos 14 anos de idade, idade mínima de 16 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7 da Constituição Federal, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afim, e dê acesso ao trabalhador jovem escola do período noturno, excetuando-se os adolescentes e os adultos, e garantia de conhecimento parcial da atribuição de ato infracional, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Bom, vamos lá. Aquilo que eu sempre falo nas aulas, né? Que você tem que lembrar, porque faz parte dessa estratégia que a gente desenvolve aqui no canal, para que você vá bem nas provas, né? Então, qual é um dos segredos, gente? Um dos segredos que eu sempre falo. Falou excetuar, excluir, né? Vamos ver outra aqui, ó. Excetuando-se, ó, excluiu aqui os jovens, os adolescentes, ó. Conhecimento parcial da atribuição de ato infracional, segundo expuser a legislação tutelar. Né? Nós estamos falando do artigo 227. Garantir direitos trabalhistas, excetuando-se previdenciários. E nós estamos falando do artigo 227, parágrafo 3. Só que sempre que aparecem essas palavras que excluem, que limitam, você já desconfia das alternativas, né? E aqui a letra B também não é, né? Não tem nada de idade mínima de 16 anos para admissão ao trabalho, observando o artigo. Então, o gabarito aqui é letra C, né? Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afim, está lá no artigo 227, parágrafo 3, né? Então, sempre utiliza essa técnica de excetuando-se, excluindo, né, limitando, você já vai eliminando, ó, até rima, né? Então, o gabarito aqui, letra C, de casa, de criança. Vamos ver hoje uma outra, né? Lembrando que essa prova é. Eu nem mostrei a capa da prova, né? Ô, Fábio, vamos mostrar a capa da prova, ó. Auxiliar de desenvolvimento infantil, Mogi das Cruzes, né? Aí, claro, a prova começa com língua portuguesa, né? Sempre um quadrinho ali, um texto. E depois tem as questões de matemática, né? A Vunesp gosta muito de quadrinhos, né? E texto, enfim. Ela tem um modo assim. Apresenta aqui algumas questões de matemática, né? Que eu, como eu falei, não vou comentar aqui. Um belo dia eu farei para vocês matemática, tá? Quando o canal atinge 100 mil inscritos, e nós estamos perto disso, hein?
Escreva aí. Estamos chegando perto de 100 mil. Vamos ganhar a plaquinha do YouTube. Aí eu vou fazer também as aulas de matemática, tá? Mas para isso eu preciso estudar, né? Uma das práticas do poder público para inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório, segundo o artigo 57 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é incentivar, letra A, incentivar a aquisição de valores culturais, artísticos e históricos, além do contexto social da criança e do adolescente. Estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação. Destinar recursos e espaço para programações televisivas e midiáticas com o intuito de estimular a aprendizagem. E oferecer aos educandos do ensino infantil e fundamental matrículas em escolas privadas. E possibilitar aos pais ou responsável a matrícula de seus filhos ou pupilos em escolas bilíngues ou de línguas estrangeiras. Então, vamos lá. Uma das práticas do poder para inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório, segundo o artigo 57, é qual? É incentivar a aquisição de valores culturais e artísticos além do contexto da criança e do adolescente? Não, não é isso que está lá no artigo 57. É destinar recursos e espaço para programações televisivas e midiáticas? Também não. Né? É oferecer aos educandos matrícula em escolas privadas? Não, você leu isso, não é? Ah, tem lá oferecer matrícula em escola privada? No artigo 57? Não. Possibilitar aos pais escolas bilíngues, né, matrícula de seus filhos em escola bilíngue, também não. O que é aqui? É gabarito letra B, estimular pesquisa, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação. Por quê, gente? Muitas vezes os adolescentes, né, as crianças são excluídas ou porque repetiram muito, ou porque não se adequaram ali, né, às propostas. Então, tá falando, ó, precisamos ter ali novas experiências de calendário, seriação, às vezes porque determinadas regiões, por exemplo, e o ECA fala para o Brasil inteiro, agrícolas, né, você tem que ver esse calendário, as populações ribeirinhas, enfim. Então, você tem uma série, violência, né? Violência aí no contexto urbano e tal. Então, você tem uma série de questões e, por isso, a letra B que está no artigo 57. Uma da LDB, a número 28, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 23. Detalhe, tanto a 26 quanto a 27 não são questões medianas, né? Não são tão fáceis, mas também, né? O calendário escolar deverá se adequar às peculiaridades locais, inclusive, ó, tá vendo? Acabei de falar isso, né? Populações ribeirinhas e tal, né? A critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos nessa lei. Assinale a lacuna que preenche, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, né? Então, aqui, as peculiaridades sociais e culturais, artísticas e ambientais, turísticas e socioambientais, profissionais e educacionais, né? Climáticas e econômicas. Então, acabei de falar, né? Você tem lá as populações ribeirinhas, você tem lá as questões agrícolas, você tem, né, todo um contexto ali, muitas vezes, que envolve uma comunidade, plantação, né, colheita, enfim. E às vezes o clima, como eu falei, as cheias, né? É muito comum a gente ver isso na região norte, lá os rios, né, transbordam, né? Hoje, se bem que a gente está vendo hoje cheio em qualquer lugar, mas é comum a gente ver na região norte, né, o transbordamento dos rios. Aconteceu agora recentemente no Acre, enfim, com o rio Acre. Então, a gente está falando aqui das peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, né? Climáticas que são exatamente essas do tempo que eu estou falando aqui, né? E também as econômicas, as colheitas, certo? Então, portanto, o gabarito aqui é letra E. Cobrou, né, a letra da lei do artigo 23, eu já tinha até comentado com vocês na questão anterior, portanto, gabarito letra E
tem que se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, certo? Bom, a questão de número 29, que também traz o ECA, certo? Segundo o artigo 53A do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever assegurarem em medidas de conscientização, prevenção e prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas, ao uso ou à dependência de drogas ilícitas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Então, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres, das igrejas, setores sociais e entidades acolhedoras, das empresas em geral, instituições de ensino, estabelecimentos congêneres, das entidades especializadas, setor privado e instituições similares, do setor público especializado, pais responsáveis e sociedade em geral. Lembrando aqui que essa prova ela cobrou bastante, né, a letra da lei. E aí a gente tinha que ter um cuidado. Por quê? O artigo 53A, ele é um artigo até recente, né, não é tão assim antigo, né? E aí ele vem falar de quem é o dever, né? Então, assim, igreja, gente, não, né? Não é dever da igreja. A igreja é uma instituição de fé, profissão de fé, né? Então, não é obrigação de empresas em geral, não, também, né? Entidades, setor privado aqui também não, a gente já eliminaria aqui. Setor público especializado, pais e responsáveis, sociedade geral, aí você pode falar, pô, isso aqui é ampla e tal, né? Mas ela não tem uma questão importante, que é a instituição de ensino. E esses artigos, eles estão ali naquele combo que fala muito da educação, né? Então, quando você pega ali esses artigos para estudar, você já viu que ali fala bastante de educação. Então, quando está aqui, instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas, estabelecimentos congêneres, é exatamente isso. Está lá no artigo 53A. Professor, mas agremiações recreativas, exatamente. Está lá, né? Então, é importante você ter isso em mente, né? Por isso que eu falo, lei a gente não decora, a gente faz a leitura. Quando a gente se depara na prova com uma questão como essa, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar que não tinha igreja, não tinha empresa, não tinha setor privado, nada disso, tá? Portanto, artigo 53A é letra A, né? De amor. Bom, letra não, questão número 30, conforme as diretrizes e bases da educação, em seu artigo 11, uma das incumbências dos municípios é priorizar a educação infantil em creche, notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentam quantidades de faltas acima de 20%, oferecer ensino de línguas estrangeiras aos alunos do ensino fundamental e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal e oferecer ensino religioso de caráter obrigatório aos alunos do ensino médio. Bom, vamos lá, né? Artigo 11 está falando de município. Município, gente, lembrando que a educação ela funciona em regime de colaboração. Então, você tem lá União, estados e municípios. O que cabe aos municípios? Né? Cabe aos municípios a educação infantil e o ensino fundamental. Educação infantil não é só creche, né? Pré-escola também. Então, não é aqui só está falando de creche. Lembrando que creche não é obrigatório. A pré-escola, sim. A partir de 4 anos, a pré-escola é obrigatória. Notificar o Conselho Tutelar a quantidade de faltas acima de 20%, não. A porcentagem aqui está errada, não é isso. Né? Também, aqui nós estamos falando do artigo 11. Línguas estrangeiras aos alunos do ensino fundamental, também não é isso. Assumir o transporte dos alunos da rede municipal. Exatamente, é uma das incumbências do município, é assumir o transporte dos alunos da rede municipal, certo?
Portanto, gabarito letra D de dado. Agora, oferecer ensino religioso de caráter obrigatório aos alunos do ensino médio? Por que não? Porque o município cuida da educação infantil e do ensino fundamental. Quem é prioritariamente que cuida aqui do ensino médio, né? É o Estado. O Estado cuida, né, do ensino fundamental e também do ensino médio, certo? Ah, professor, o município pode fazer ensino médio? Claro que pode, mas prioritariamente ele tem que atender à educação infantil, pré-escola, né, obrigatório, preocupar-se com a sua expansão de vagas em creches e também atender o ensino fundamental, tá? Mas prioritariamente educação infantil e ensino fundamental, portanto, o gabarito letra D de dado, que é oferecer o transporte aos alunos da rede municipal. A número 31, ela vai falar das diretrizes curriculares nacionais gerais para educação básica, resolução 4, em seu artigo 16. Leis específicas que complementam a LDB, que determinam que sejam incluídos no currículo da educação básica componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, ao meio ambiente, à condição e ao direito dos idosos, do idoso, né? A emancipação, aos direitos da criança e adolescente e ao meio ambiente, a proteção dos animais silvestres, ao trânsito e à liberdade de expressão, a cultura afrodescendente, a apreciação artística e os direitos à saúde, aos direitos da pessoa com deficiência, à cultura indígena e ao direito do consumidor. Então, vamos lá, né? Na artigo 16, certo? Nas diretrizes curriculares gerais, eles vão falar de componentes não disciplinares. Quais são esses componentes não disciplinares? Um deles é a educação no trânsito, né? Então, a gente vê aí muitas vezes falar educação no trânsito, né? Até o, acho que amarelo, lá mês amarelo, enfim, que é importante por a conscientização. Isso vem, né? Esse projeto apareceu por conta que o Brasil tem um alto índice de mortes no trânsito, então a educação no trânsito foi colocado lá como um dos componentes não disciplinares. O outro, meio ambiente. Então, meio ambiente aí também é um tema importantíssimo e tem que estar aí nesses componentes não curriculares. E o terceiro, a condição do idoso. A condição e direitos do idoso, que veio reforçada aí pelo Estatuto do Idoso, né, Estatuto da, toda esse movimento, inclusive com esse tema. Portanto, aqui gabarito letra A já de cara estava o nosso gabarito aí que está presente. Não é emancipação, né? Aqui tem até meio ambiente, né? Tem direitos da criança e do adolescente, mas emancipação aqui, proteção dos animais silvestres, né? E tal, o trânsito também, ó. Liberdade de expressão, não. Cultura afrodescendente tem uma lei específica para isso, né? Aqui trouxe apreciação artística, e aqui direitos da pessoa com deficiência, cultura indígena, direitos do consumidor, o que está lá no artigo 16, na resolução 4 de 2010, é a letra A, de amor. Segundo a lei orgânica do município de Mogi das Cruzes, em seu artigo 206, a educação infantil será ministrada nas pré-escolas municipais, como também, aí já falando de Mogi, né, são leis específicas, a lei orgânica do município. Então, aí ele fala aqui na letra A, nas creches municipais em parceria com o ensino fundamental nas unidades próprias, em escolas estaduais de educação especial para as crianças com deficiência, nas creches municipais e outras comunitárias em regime de parceria ou convênio, em escolas estaduais de ensino integral, quando nessa houver vaga, e escolas de educação infantil privadas, quando essas oferecerem vaga. Então, vamos lá. É artigo 206 da Lei Orgânica, pré-escola municipal. Vai ser aonde, gente? Vai ser na, nas escolas estaduais? Não, né? Educação especial, nada a ver isso aqui, certo? Nas creches municipais e outras comunitárias,
em regime de parceria ou convênio? Opa, da escola, junto com a creche e outras comunitárias, sim. Aqui falou só de creche em parceria com o ensino fundamental. Aí mistura muito, né? Então, essa letra A também não ficou legal. Em escolas estaduais também não. Em escolas de educação infantil privadas também não. Portanto, o gabarito letra C. Né? Pré-escola junto com creches aí e outras comunitárias é o normal, porque é educação infantil, certo? Portanto, o gabarito letra C. Essa é uma questão da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes. Kátia, 33, mãe de uma aluna de educação infantil, comentava com seu esposo que o ensino religioso regulamentado em lei de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas municipais, respeitando a opção confessional dos educandos, conforme a Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, em seu artigo 213, essa afirmação de Kátia está totalmente correta, parcialmente correta, pois o ensino religioso será de matrícula obrigatória, parcialmente correta, pois o ensino religioso será ofertado no contraturno das escolas, e parcialmente correta, pois o ensino religioso seguirá os princípios cristãos. Então, vamos lá. Né? O que acontece com o ensino religioso? E aí não precisa, não é só Mogi, é em qualquer lugar. Primeiro, o ensino religioso ele é de oferta obrigatória. Todo município tem que ofertar um ensino religioso. Porém, a matrícula é facultativa. Então, a Kátia está certa. Né? O município, o Estado, eles têm que ofertar o ensino religioso e respeitar a opção confessional dos educandos. Certo? Isso está correto também. Por quê? Né? Quando a gente fala de ensino religioso, muita gente não entende e fala assim, mas o Estado não é laico? Sim, o Estado é laico, está lá na Constituição. E o que é o ensino religioso? Eu posso chegar lá para os meus alunos e falar assim, gente, nós vamos aprender aqui sobre o cristianismo. E eu falar só da religião católica, é porque os católicos são assim, tem os santos, tem Jesus, tem a Santíssima Trindade. Né? O que é o ensino religioso? É falar da concepção filosófica, moral das religiões. Então, eu tenho que falar das três grandes religiões mundiais, né? Que é o cristianismo, o judaísmo, os judeus, né? E o islamismo, né? Então, eu tenho que falar dessas origens, como que elas surgiram, eu tenho que falar das religiões orientais, né? Incluindo aí as religiões no Japão, Buda, né? O budismo, tenho que falar do shintoísmo, então tenho que falar quais concepções, o que está na raiz de cada um, tem que falar das matrizes africanas, tem que falar também da, da reforma protestante, por exemplo, porque houve aquela divisão. Então, na verdade, o ensino religioso ele é para você ter os fundamentos religiosos, né? Não os fundamentos religiosos, mas a concepção da história de cada religião, dos seus princípios, dos seus valores, e fazer uma discussão com os alunos sobre isso. Não é para ensinar a religião A, B, C, D ou F. É para você mostrar a diversidade religiosa, que é importante ter o respeito pelas religiões, né? Seja elas quais forem, e cada um respeitar. Está na base do princípio do respeito à diversidade, que eu falo que está no DNA da educação. Portanto, a Kátia está totalmente correta. Né? Porque aqui, o ensino religioso não é de matrícula obrigatória. Tá? O ensino religioso não é ofertado no contraturno, é no mesmo horário, tá? No mesmo horário na grade curricular, né? E isso não é para seguir os princípios cristãos, né? Porque ele vai falar
de todo, tá? Portanto, B de bola. Espero que vocês tenham entendido essa questão. E muita gente confunde, né? Uma coisa são as escolas confessionais, aquelas que são a escola católica, né? Aí sim, lá vai, mas ela é católica, ela é privada. A escola adventista, metodista, elas são escolas confessionais, tá? Bom, 34. Dentre as diretrizes elencadas no artigo 2 do Plano Nacional de Educação, é correto afirmar que está previsto a limitação do atendimento escolar ao ensino fundamental, o investimento de 10% do produto interno bruto, né, o PIB, em materiais didáticos, a concessão de bolsas de estudos aos alunos carentes do ensino médio, a realização de uma conferência de educação até o final do decênio ou a erradicação do analfabetismo. Então vamos lá, olha, aqui já começou a limitação. Gente, regra número 1, teve palavra que limita, né? Palavra que limita, essa já é a própria palavra, a limitação. Não, educação é sempre para ampliar, para atender a todos, formação plena. Coloca isso na tua cabeça. Aqui já eliminamos de cara. Investimento de 10% em materiais didáticos, não. Não é isso que está no Plano Nacional. Concessão de bolsas de carente, não. Tá? Porque nós estamos falando das diretrizes. Eu sempre, quando eu falo de Plano Nacional de Educação, eu falo, gente, diretriz sempre cai. Realização de uma conferência, não, isso não está na diretriz. Diretriz, sim, a erradicação do analfabetismo, né? Eu até falo do analfabetismo na aula, falo do analfabetismo funcional, né? Da diferença dos dois, enfim. Então, erradicação do analfabetismo. 35, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal, de Mogi das Cruzes, a Lei 82/2011, e seu artigo 57, além de vencimento, poderão ser pagos ao servidor direitos e vantagens como indenizações, gratificações e, aí vem, transporte, ajuda de custo, diárias, adicionais ou despesas diversas, né? Então, aqui, artigo 57, quando ele fala que poderão ser pagos ao servidor direitos e vantagens como indenizações, gratificações e não é diária, né? Diária é quando você vai fazer alguma atividade pela prefeitura, né? Aí a gente fala, tem a diária, né? Que você vai pegar ali através de adiantamento, né? Para um curso, enfim. Não é ajuda de custo, não é transporte, também não é despesas diversas, são os adicionais, né? Então, poderão ser pagos aos servidores direitos, vantagens e como indenizações, gratificações e adicionais, tá? Então, tranquilo aí também, essa tinha que ter lido lá, né, o Estatuto do Servidor, certo? Para você responder. Conforme as diretrizes curriculares municipais para a educação da infância de Mogi das Cruzes, a reflexão sobre o que fazer em uma perspectiva coletiva e não puramente individual, nos conduzindo a uma visão de sociedade ancorada na vontade coletiva para a realização do bem comum, está pautada na estética, na ética, na cidadania, na socialização ou na solidariedade, né? Então, aqui está falando reflexão sobre o que fazer em uma perspectiva coletiva. Nós estamos falando de estética aqui, não, né? E não puramente individual, nos conduzindo a uma visão de sociedade. Estamos falando aqui de solidariedade, será? Socialização, o que será isso? Ancorada na vontade coletiva para a realização do bem comum. Está pautada nisso tudo que nós estamos falando, né? Está pautada na questão da ética, né? Não estamos falando aí de direitos, né, e deveres, que poderia ser cidadania, né, nem de interações, aí estamos falando de reflexão. A ética leva à reflexão, né? Quando eu já fui professor de ética, né? Ética e cidadania. Então, quando a gente fala de ética, a gente está propondo uma reflexão, né? Os nossos conflitos éticos, né? Não étnicos, éticos. Então, eu fazia algumas
brincadeiras, né? Discussões com os alunos, brincadeiras não, discussões com relação ao que é ético, ao que não é ético. Então, a gente trabalhava alguns temas bem interessantes e tal, e é essa reflexão, pensando no coletivo, né? Pensando no coletivo. É uma coisa que está faltando bastante hoje, né? As pessoas estão bem confusas aí. Vamos lá. 37. Conforme o Estatuto do Servidor Público Municipal de Mogi das Cruzes, Lei 82 de 2011, em seu artigo 74, além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei complementar, serão deferidos aos servidores alguns adicionais. Olha os adicionais aqui, hein? Dava até para pegar aqui, hein? Essa questão aqui, ó, de cima. Vai dar uma dica aqui. Adquiridos dentre eles: A. Pelo número de filhos ou dependentes, pela idade acima de 60 anos, pela prestação de serviço extraordinário, pelo afastamento para tratamento de saúde ou pelo alistamento militar. Então, quando a gente está falando de adicional, gente, a gente está falando, por exemplo, quando você tem que fazer hora extra. Né? Isso é um adicional. Então, quando você ia trabalhar tantas horas, mas aí devido à necessidade do serviço, você teve que ficar mais, você fez o quê? Mais horas. Então, você prestou serviço extraordinário e aí você tem direito ao adicional de horas extras, né? Portanto, sem nada a ver alistamento, né, militar, número de filhos aí, nesse caso, não, né? Nós estamos falando do artigo 74. Segundo as diretrizes curriculares municipais para a educação da infância, Mogi das Cruzes, é importante que o professor propicie ao aluno uma prática educativa contextualizada. Eu sempre falo isso nas aulas, né? Definindo, definindo conteúdos fundamentados em uma concepção que favoreça a articulação conceitual entre as áreas de conhecimento. Dessa forma, a abordagem dos conteúdos será mais significativa e contemplará a formação do homem integral. Olha lá, eu falo que nossa educação é né? Esse é um tipo de trabalho sem fragmentação de conteúdos de aprendizagem, com perspectiva de disciplinaridade, com padronização de conteúdos de aprendizagem, com partes individualizadas de conteúdos, assistemático e não programado. Então, olha só, quando a gente está falando de educação, gente, principalmente na infância, mas em qualquer educação, a gente está falando de contextualizar, trabalhar a importância do conhecimento do aluno, do conhecimento prévio, do contexto, né, da realidade local. Então, a gente não fala de padronização. Padronização não combina, né, com a educação. Quando a gente fala de disciplinariedade, seria muito melhor falar de interdisciplinariedade. Eu falo, a educação é né? E aqui, ó, cada um na sua caixinha, né, disciplinaridade. Parece que as coisas não conversam entre elas. Ó, partes individualizadas de conteúdos. Não. Assistemático e não programado. Não, a educação, né, não pode ser assistemática e não programada de jeito nenhum. Portanto, é sem fragmentação de conteúdos de aprendizagem, né? Essa integração dos conteúdos, né? Eles conversando, ainda mais na educação infantil, certo? Que as coisas precisam estar muito bem alinhadas. Então, sem fragmentação de conteúdos de aprendizagem. E aqui, conforme a Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, a Lei 13.146, 2015, em seu artigo 2A, o cordão de fita com desenhos de girassóis foi instituído como. Inclusive, no meu canal, eu fiz um short, né, falando disso. Dica, aquela de 1 minuto. Olha só, se você perdesse 1 minuto no meu canal assistindo esse artigo que eu falei lá, essa questão você ia acertar, né? Então, ó, é um símbolo nacional de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista, um acessório para chamar a atenção das demais pessoas sobre as deficiências,
um colar de uso obrigatório para pessoas com deficiências ocultas, um acessório de uso opcional para deficiências visíveis ou símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Então, exatamente o que está lá no artigo 2A é que esse é um símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. O que é isso? É aquela, você olha para a pessoa, você não percebe ali, né? É diferente, você vê um cadeirante, né? Você vê uma pessoa cega, você consegue perceber ali que realmente ela tem uma deficiência. Muitas vezes, por isso foi criado o dos girassóis, para identificar, né, um símbolo de identificação dessas pessoas. Não é de uso obrigatório, certo, gente? Não é um acessório para pessoas com deficiências visíveis, né? Porque o cadeirante, a pessoa com deficiência visual, não é um acessório para chamar atenção, né? E não é um símbolo de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista, não é isso. É um símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas, tá? Que inclui também aí o transtorno do espectro autista, entre outras, né? Então, o que acontece, gente? Lembrando que o autismo tem lá aquele cordão coloridinho, não sei agora o nome, tá? O quebra-cabeça, né? Colorido. Então, esse está lá no artigo 2A e exatamente a letra E. De quem no short do meu canal lá, aqueles vídeos curtinhos, tem isso aí. Bom, Neiva, gestora de uma escola pública, elaborou com sua equipe pedagógica um plano de atendimento educacional especializado, organizando também o serviço de acessibilidades e os recursos de tecnologia assistiva a fim de atender os estudantes com deficiência. Conforme o artigo 28 da Lei 13.146, que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, Neiva pode dispensar o plano de atendimento especializado, visto que os estudantes com deficiências devem ter acesso ao mesmo plano dos demais, e deve manter os mesmos serviços de acessibilidade para todos os estudantes, sem adaptações para aqueles com deficiência. C. Pode dispensar os recursos de tecnologia assistiva, uma vez que não é exigência da lei. D. Está atendendo por completo as exigências legais e está totalmente em desacordo com as exigências legais. Vamos lá. Olha, Neiva elaborou um plano, né, de atendimento especializado, ela é do AEE, né, Atendimento Educacional Especializado, organizou também a acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva a fim de atender os estudantes com deficiência. Ela pode dispensar o plano, visto que os estudantes devem ter? Não, claro que não, né? Ela vai excluir os alunos. Ela deve manter os mesmos serviços para todos os estudantes, sem adaptações para aquele? Claro que não. As adaptações são importantes e são previstas, né? E ela pode dispensar os recursos de tecnologia assistiva? Não, esses recursos são extremamente importantes para a acessibilidade, né? Está lá falando da acessibilidade, derrubar as barreiras, né? As barreiras físicas, derrubar também as barreiras atitudinais, que são as mais terríveis, né? As pessoas que têm as atitudes de separação, de recusa de criança em escola, enfim, né? Então, dispensar os recursos de tecnologia assistiva? Não, porque isso está lá na lei, né? Os recursos são importantes. Está em totalmente desacordo? Não. Ela está atendendo por completo às exigências legais, portanto, gabarito, letra D de dado. Gente, né? A prova de auxiliar, vou voltar lá, de desenvolvimento infantil, 40 questões, né? Eu vou colocar aqui, né, para vocês, ó, língua portuguesa, né, caiu uma tirinha do Snoopy, né, do Charlie Brown, Snoopy, né, caiu aqui também, né, o termo, aí questões de língua portuguesa, caiu um texto aqui também, né,
como a especulação imobiliária altera a cidade. Depois o texto, pergunta do texto, né? Uma pergunta do texto. Aí aqui, mais pergunta do texto. Depois teve outro texto, que é fóssil do dinossauro Birajara jubatus. É repatriado ao Brasil. Então, a prova clássica, né? Eu falo para vocês que eu não comento aqui, né? Português, que não é a minha área, tá? Mas só para vocês terem conhecimento, sempre cai uma tirinha, né? Então, em terra de barata, quem tem chinelo é um bem. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. Não suporto filosofia barata, né? Então, aí está perguntando sobre o uso do termo, barata, enfim. Tá? Então, sempre 15 questões aqui, né? Depois questões de matemática, né? E aí eu falei que quando o canal atingir 100 mil, eu vou fazer uns vídeos de matemática, tá? Mas é uma prova que não foi tão fácil assim, tá? Uma prova de um nível de dificuldade até que razoável, né? Não foi, já teve prova de auxiliar bem mais fácil que essa, tá bom? Então é isso, gente. Grande abraço, sucesso. Continue acompanhando o canal aí, né? Mais novidades aí virão. Em breve, um vídeo dando dicas para a prova, um aulão, né, para provas do ensino fundamental. Vem aí, já tenho dicas para a educação infantil, que foi sucesso total aí. Galera assistiu milhares e milhares de vezes, né? Então agora a gente vai para o dicas de ensino fundamental, tá bom? Grande abraço e até a próxima.